Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo, pessoal, como vocês já sabem, né? Eu faço vídeo aí no sábado e posto aí no domingo, seguindo sequência aí, né, pessoal? Então assim, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que que eu não fiz atualizações aí pelo short, pelo short, como eu disse que eu ia fazer, né? E aí eu vou dar uma explicação melhor para vocês aí, mas podem ficar tranquilos que daqui para frente eu vou fazer umas atualizações para vocês, mas é por motivos claros que eu não fiz a atualização, tá? E eu vou explicar para vocês nesse vídeo, é importante vocês terem uma noção aí para vocês e eu vou explicar detalhadamente para vocês. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Não tirem após ver o vídeo todo, não tirem conclusões apressadas, tá, pessoal? Porque eu sou o primeiro, eu não tive o suporte que vocês estão tendo agora, tá? Ou seja, a ajuda que eu tô dando para vocês. Eu estou sempre me esforçando para poder fazer o melhor para os calangos, né? Mas a gente passa por uns perrengues que pode sim fazer o seu calango e fazer o calango e ir a óbito, né? Ou seja, por razões específicas, né? Que eu não conheço muito bem, aí pode sim acontecer, tá? Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês, tá? A minha intenção não é criar e maltratar o bicho, não. A intenção aqui é ensinar vocês a criar de maneira correta. Só que como eu não tive uma fonte superior, então por isso eu erro algumas vezes, tá, pessoal? Mas melhorou demais, porque no início os calangos não duravam nem sequer um mês. Agora eles estão durando 3 meses, 4 meses, um ano, e daqui uns tempos eu garanto para vocês que eles vão, no momento certo, eu garanto para vocês que eu estou fazendo o melhor para eles, tá? Estou fazendo o melhor para eles e para vocês também aprenderem a criar de maneira correta, porque o meu canal do YouTube é o primeiro que ensina vocês a criar o calango dentro de terrário, tá? Porque tem um outro canal aí que ensina a criar os calangos como se fosse galinha, tá? Que é principalmente no Instagram que tem. Tem dois canais, duas coisas no Instagram que, que mostra justamente isso, tá? Você criar o calango como se fosse galinha no terreiro. Só que aí você cria como se fosse galinha no terreiro, os calangos eles são vulneráveis à predação. Então, assim, você não vai saber qual calango que partiu para outro mundo e você não vai saber quantos calangos que você tem, tá? Então, assim, você não tem controle de nada. Criar dessa maneira, você já tem um controle, tá? Então, assim, eu sou o único que estou ensinando a criar dessa maneira. Então, assim, a gente passa por uns apertos, mas eu garanto para vocês que que eu estou fazendo o meu melhor para que vocês possam criar o calango com total segurança. E eu quero deixar claro para vocês. Isso aí vocês vão ver durante o vídeo aí, tá? Eu fiz até muita explicação sim, mas é o que eu vou falar durante o vídeo, né? Então, bora pro vídeo, né, pessoal?
Então, pessoal, para começar o vídeo, né, eu já deixei explicado demais o que vai ser falado nesse vídeo. É, eu vou mostrar ali, o reality ali, o calango ali que tá com a gente ainda, e eu vou explicar um detalhe importante. Vou mostrar também os ouvintes de calango que eu consegui, né? Que eu consegui pegar no local aí. Lembrando, pessoal, se você for pegar o calango, você tem que lembrar que você tem que preservar, ou você tem que manter os calangos adultos no local. Você não pode simplesmente pegar o adulto e criar ele. Não dá certo, tá? Você tem que pegar somente os filhotes que você conseguir manter. E como eu já mostrei para vocês, quando eu peguei duas ninhadas, eu só coloquei quatro, porque eu sei que é a quantidade que eu consigo manter, tá? Então, e o restante eu soltei tudo. Então, assim, pessoal, é importante deixar isso claro para vocês, até para ninguém começar a encher a paciência, encher o saco e vice-versa, tá? Porque toda a criação de inseto que vocês estão vendo aqui é para um objetivo só, alimentar os calangos. Então assim, pessoal, ele ali, ele ali já, o importante é uma coisa que eu vou estar falando para vocês agora. Quando você tiver só um calango no terrário, jamais você pode trair ele, tá, pessoal? O que eu quero dizer é o que? Ah, eu tô só com um, eu quero começar do zero de novo, então eu vou soltar ele. Eu já fiz isso, mas eu vou falar uma coisa para você. Isso para o calango que está com você durante 8, 9, 10 meses, para ele isso soa como se fosse uma traição. Ou seja, isso pode sim prejudicar ele, porque lá fora o mundo é totalmente diferente. Aqui ele pode ficar sossegado, vocês podem ver ali, ó, ele tá tranquilo, tá sossegado, só esperando eu colocar o alimento ali dentro. Sendo que eu já coloquei uma barata adulta para ele comeu belezinha, tá? Então assim, pessoal, é praticamente isso. O gigante ele tá ali, né? Eu vou ensinar para vocês o procedimento de poder fazer introdução de um calango da mesma idade, só que veio de fora, tá? Ele vai ficar durante 40 dias aqui dentro. Quando eu não tenho agora, mas quando eu tiver, eu vou ensinar para vocês qual é o procedimento, tá? Durante 40, mas eu vou narrar um exemplo, tá? Durante 40 dias ele vai ficar aqui e nesses 40 dias ele já vai trocar de pele. Só que eu vou mostrar para vocês ao vivo, tá? Durante esses 40 dias ele já vai ter trocado de pele e poderá ser transferido com segurança para o terrário do gigante e fazer companhia para ele, tá? Então assim, pessoal, não trai o seu calango de estimação que você tem ele há muito tempo, tá? Porque a partir do momento que ele já se apegou a você, ele simplesmente, eu vou falar uma coisa para vocês, ele simplesmente não sai de perto de você por nada, tá? Ele pode ficar um pouquinho arisco de vez em quando, mas ele não sai ele não sai de perto de você por nada, tá? Então soltar ele é praticamente um crime contra a vida dele, né? Porque ele praticamente deu a confiança dele para você, tá? Então não trai a confiança do seu lagarto, tá? Eu tô falando na frente dele aqui, ele sabe disso, ele pode muito bem ouvir a minha voz. Então assim, pessoal, não trai a confiança do seu lagarto. Mesmo que você tenha que fazer um procedimento para colocar duas ou três fêmeas separado durante 40 dias e depois dos 40 dias introduzir no terrário dele, você tendo que fazer esse procedimento, beleza. Você faz o procedimento numa boa, tá? E a recompensa é que você vai ter, é que você vai poder criar eles como animais de estimação, né, como pets, e não vai estar violando nenhuma lei, já que o calango ele é uma espécie simples, ou seja,
de acordo com de acordo com uma lei que ainda existe, e essa lei foi criada em 1988, que é o ano que essa lei foi criada, até hoje, até hoje ela existe. Ou seja, o calango ele foi sim considerado um lagarto, uma espécie simples, ou seja, foi considerado uma praga. Então, por isso, independente do que a pessoa pensa, se a pessoa quer criar ele ou quer se livrar dele, somente agora o pessoal do IBAMA está tentando mudar alguma coisa, mas não muda, mas ninguém consegue mudar a história dele, tá? O que eu quero dizer com isso é o quê? Você não vai matar os calangos e fazer o que quiser, mas o meu intuito aqui é ensinar vocês a criar. Criar para poder preservar e para poder criar para poder conservar e ainda assim vocês terem a capacidade de mandar filhotes para um local onde não tem calango. Isso é o poder de conservar, ou seja, você simplesmente introduz calango aonde não tem e aonde é necessário, já que eles comem aranhas, comem baratas, comem grilos, comem tudo quanto é tipo de inseto que pode prejudicar a nossa saúde. Claro que não, claro que grilos não, mas baratas, algumas espécies podem sim prejudicar a nossa saúde. Lacraia, se a pessoa tiver uma reação alérgica, pode sim prejudicar a saúde. A picada, a mordida da lacraia, né? Não é nem picada, é mordida. Então, assim, formiga, tem pessoa que tem em reação alérgica à picada de formiga. A aranha marrom, que todo mundo conhece, os calangos podem comer ela como se não fosse nada. E ele não precisa nem. Ele não precisa nem entrar na teia dela. Ele só bate a língua na teia dela, a aranha sai para fora, ele cata a aranha e pronto. Ele pega a aranha na mesma hora que o inseto garrar, o inseto garrar ali, o calango tentar pegar o inseto, aí quando ele for pegar o inseto, ele vai pegar a aranha praticamente junto, mesmo que ele engole um bocado de teia. Porque os calangos, eles são inteligentes, eles sabem usar a cabeça, tá? No caso da aranha marrom, graças a Deus eu nunca vi, eu não vi nenhuma. Mas outras espécies de aranhas que fazem teia, eu já presenciei o calango pegando usando o inseto que caiu na teia da aranha, formiga, né, no caso. A formiga caiu na teia da aranha, a aranha que faz teia em encosta, né, no chão, mais próximo do chão, ou então nas encostas assim. A formiga cai lá, o calango não pega a formiga, ele espera a aranha sair para poder enrolar a teia na formiga e aí o calango sai ganhando, porque bate a língua naquele local que a formiga tá e de preferência na beirada, né? Se tiver na beirada, o calango pega a formiga e pega a aranha ao mesmo tempo. Então, assim, se ele consegue fazer isso com uma aranha normal, uma aranhazinha comum que não tem interesse médico, imagina com a aranha marrom. Então, assim, pessoal, é uma coisa bem significativa, tá? Eles podem sim ser super inteligentes. No caso de pegar o escorpião, eu já vi vídeos no YouTube que mostram o calango trabalhando em equipe, ou seja, trabalhando juntos para matar o escorpião. Eles conseguem matar o escorpião isoladamente e sozinhos, ou seja, o macho preferencialmente. Agora, quando é as fêmeas, elas trabalham em conjunto para matar o escorpião e comer. Só que aqui eu tô falando de predação, por isso que eu tô falando a palavra direta, tá, pessoal? Então vocês me desculpem aí, mas eu tô falando de predação, não estou falando de um animal que você cria, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é não tente trair o seu animal, o seu
calango de estimação, porque ele é fiel a você e ele não e ele arriscaria o impossível, ele arriscaria o impossível por você. Porque uma coisa é certa, ele simplesmente, mesmo ele não podendo fazer nada, quando ele vê um mosquito, ou então vê um pernilongo assim, posando você, enchendo sua paciência, você pode perceber, que ele fica doido para pegar o mosquito, mesmo que não possa. Jamais você possa oferecer um mosquito para ele, porque o mosquito ele é cheio de bactérias. Os calangos que estão lá fora, eles têm seu próprio meio para pegar os mosquitos e se proteger das bactérias. Quando você cria o calango, é diferente. Não tem os meios que tem na natureza para proteger eles, para proteger o organismo deles, dessas bactérias que podem levar ele a óbito, tá? Ou seja, fazer ele partir para outro mundo, né, pessoal? Então, assim, esse vídeo eu tô falando para vocês a importância de você se manter fiel ao seu animal de estimação, tá? Seja ele lagarto, seja cachorro, seja coelho, enfim. Todos são animais que merecem respeito, porque todos eles têm sentimento. As plantas, pessoal, eu vou entrar nesse detalhe aqui. As plantas, elas têm seu próprio jeito, mas elas também são seres vivos que merecem respeito, tá? Elas são seres vivos que merecem respeito. Não é para você largar o cachorro e o gato, urinar e cagar nas plantas como se não fosse nada. Elas também têm sentimento, porque uma coisa eu falo para vocês. Imagina se fosse você plantado, enraizado lá no chão, sem poder sair do lugar. Cachorro e gato pode sair do lugar facilmente, mas as plantas não. Então assim, eu convido vocês a pensar, tá? Vocês que têm jardins em casa, que tem aquele jardim todo decorativo, todo bonito, eu convido vocês a pensar. Todas essas plantas têm sentimento, porque assim que a pessoa que cuida delas chega, elas florescem na mesma hora, tá? É sinistro, mas isso acontece e foi o caso da minha avó, né? Antes dela falecer. Então, assim, pessoal, não vou entrar em detalhes com isso, mas toda vez que ela chegava perto das rosas dela, as rosas praticamente floresciam, ficava carregada de flor. E mesmo elas tendo, elas tendo os botão que ainda, como é que eu vou explicar? Tá quase abrindo. Quando ela tem os botão que tá quase abrindo. Aí ao invés de abrir um de cada vez, abre tudo junto. Parece até magia, tá? Mas eu não sei explicar isso, tá? Eu não sei explicar isso, mas eu só sei que as plantas são seres vivos e elas também merecem o nosso respeito, assim como qualquer animal, e os calangos também. A minha intenção aqui é ensinar vocês a criar esses calangos cinzentos de maneira correta. O motivo de eu errar, pessoal, é porque durante esses anos todo, ninguém tá fazendo o mesmo que eu tô fazendo agora. Porque se tivesse alguém fazendo isso antes de mim, eu não estaria cometendo os erros que vocês viram durante o tempo, tá? Então assim, pessoal, 10 anos que eu crio calango, tá? E eu tô errando, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado com as coisinhas que eu falo aqui, tá, pessoal? Por isso que muitas vezes parece que eu tô gaguejando, coisa assim e tal, mas é porque eu tenho que pensar nas palavras antes de falar, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero dizer é para você conservar os calangos na sua casa. Na sua casa e também ter a probabilidade de criar com segurança, tá? Você vai criar somente os que estão na sua casa. Você não vai simplesmente chegar na natureza e pegar o calango que tá lá. Ah, eu achei uns ovinhos em tal lugar. Você não vai pegar nunca.
Eu achei uns ovinhos de calango lá na terra, lá na terra do meu tio, da minha tia. Bom, aí, pessoal, aí você tem que analisar qual espaço você tá encontrando esses ovinhos de calango. Se o espaço for uma mata preservada, se o espaço for uma mata preservada, aí você não pode, de maneira nenhuma, tá, pessoal? Você não pode, de maneira nenhuma, pegar os ovinhos que estão lá naquela mata preservada. Você tem que pegar no espaço que você abriu, que você teve a autoridade, que o seu tio ou sua tia teve autoridade para abrir, para transformar numa área plana e simplesmente colocar pedra, colocar tudo quanto há lá e criar o gado, criar boi, vaca, cavalo, enfim, nesse espaço que você teve autoridade de abrir, tá? Somente nesse espaço que você tem autoridade de abrir. Fora dele, esquece, tá? Independente de estar praticamente do lado da sua parede, tá? Independente de estar do lado, tá? Independente de estar do lado da sua cerca, você não tem autoridade de fazer nada, tá? Então, presta atenção a isso, tá? Na cidade, você tem que fazer o seguinte: só pega os filhotes que você conseguir manter. Você não vai, eu repito, você não vai criar mais do que você aguenta manter, tá? Você só vai criar a quantidade que você conseguir manter, tá? Já que o que eu estou ensinando, eu ainda tenho coisas para aprender, então por isso, pessoal, só pegue a quantidade que você conseguir manter. E é claro, você tem que ter a pedra aquecida, tem que ter a areia, tem que ter o pozinho de cálcio com a vitamina D3 e o terrário inicial, que é a caixa de 20 litros, e o terrário definitivo, que é uma caixa de 150 litros, tá? Com tela em cima. Ou seja, você coloca uma tela, como vocês estão vendo aqui, e é isso, né? Pedra, a decoração é pedras e galhos, tá? Então, assim, você não vai simplesmente colocar terra, porque a terra vai sujar a água e vai te dar problema, tá? No curso, pessoal, eu falo isso mais detalhadamente. Se você quiser adquirir o curso, é só você pesquisar o título que eu vou estar deixando escrito aí para vocês, tá? Vocês podem pesquisar no YouTube esse título, tira o print da tela e pesquisa o título aí para vocês. Eu pesquiso o título aí certinho para vocês e eu vou deixar ele escrito também lá na descrição lá, para que vocês possam tirar o print da tela e depois escrever no YouTube, tá? Porque por enquanto, é, por enquanto eu não tô podendo sincronizar um vídeo com o outro, porque na verdade não sou eu que faço essa parte, né? Tipo assim, de um vídeo vai diretamente ao outro, não sou eu que faço isso, é o próprio YouTube que faz, né? Mas ainda vai demorar um pouco para o YouTube fazer isso para mim, mas eu espero que não demore muito, porque a minha intenção é ensinar a vocês o que é correto, tá? Porque antes de eu começar o meu canal, o meu primeiro canal do YouTube, é, o, o, eu via vídeos de meninos que criavam calango de qualquer jeito, tipo assim, não sabia de nada, não sabia que ele precisava da pedra aquecida, não sabia que ele precisava de um terrário com um espaçamento adequado, não sabia que ele precisava de bastante comida, né, uma variedade de insetos, e não sabia que precisava do pozinho de cálcio com a vitamina D3. Sem falar da areia. A areia é obrigatório, tá? Não tem jeito. A areia, a pedra aquecida, pozinho de cálcio com a vitamina D3 para répteis tipo assim, o básico que eu já ensinei para vocês. Isso aí é o suficiente para você manter o calango. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O calango ele é imprevisível. Então, assim, você conseguir manter ele durante muito e muito tempo é uma maravilha, tá? E é isso que eu estou ensinando para vocês. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o tamanho que o bicho tá, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou mostrar aqui o gigante, né? Pra vocês verem como é que tá, né? Eu sei que não, eu sei que ele já vai querer entrar lá na casa dele.
Vem cá, garoto. Eita. Nó, pessoal, eu vou falar um negócio aqui com vocês. Eu espero que ele me perdoe por isso, né? Mas na hora de tirar ele do terrário, eu tive um pouquinho de dificuldade. Mas olha pra vocês verem, pessoal, a saúde desse bicho. Olha o tamanho desse bicho, pessoal. Eu sei que ele vai inventar de subir, né? Mas aí, ó. Vocês veem aí, ó. Vocês veem o tamanho que tá, pessoal. Isso aqui tem 11 meses, tá? Ele tem quase um ano. Ele tem 11 meses. Então, assim, pessoal, ele já tem um tamanho bem considerável, tá? Não vou mentir pra vocês. Eu sei que às vezes ele fica chato comigo, mas é porque é porque ele tá de luto, né? Ele perdeu a parceira dele. Mas, só que ele também queria cruzar. Ele amadureceu muito cedo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente pergunta aí como diferenciar um macho da fêmea e vice-versa, né? Quando eles amadurecem, pessoal, quando eles amadurecem, muita gente vê briga de calango aí. Quando eles amadurecem, é, aí ó. Somente quando o macho fica praticamente adulto, ele tem esses esporões pretos aqui, ó. Só que na verdade, pessoal, ele só amadureceu rápido, foi por causa do espaço, tá? Ele ficou muito tempo naquele terrário de cima, né? Aquele terrário de cima ali que vocês viram ele. Aí por ele ter ficado muito tempo lá, ele amadureceu mais cedo. Só que assim, pessoal, o que fez com que ele amadurecesse mais cedo, a principal causa foi tenebro, tá? Ou seja, se você oferece tenebro para ele com frequência, ou seja, uma frequência muito grande, ele pode sim, tá? Ele pode sim amadurecer mais rápido. Você vê, ele tá do tamanho da palma da minha mão praticamente. A cauda dele é a mesma de quando ele nasceu, ou seja, ele não amputou a cauda em nenhuma vez da sua vida. Lá fora, ele não conseguiria manter a cauda desse tamanho. Você pode ver que a cauda é duas vezes maior que o próprio corpo. Aí você vai falar, ah, mas você falou que é a fêmea que faz esse tipo de coisa. Bom, pessoal, foi praticamente um susto, tá? Não vou mentir para vocês. Aquele que eu achava que era macho por causa da cabeça, na verdade, a cabeça que faz com que finja ser o que não é. Ou seja, a fêmea fingindo ser o macho, utilizando praticamente a cabeça, tá? Ou seja, a cabeça da fêmea fica maior que a cabeça do macho. Só que depois que ele amadurece, aí a situação inverte. Ou seja, a cabeça do macho fica grande e a cabeça da fêmea vai começando a encolher. A barriga da fêmea fica grande e a barriga do macho fica normal. Ou seja, fica com o tamanho normal. E o mais importante, aparece essa 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 protuberância na parte inicial da cauda. Ou seja, ela está presente, mas ela aparece mesmo quando ela amadurece, tá? Então foi só eu corrigindo os erros aí, tá? Hoje também o aniversário dele, né? De mais um mês, né? De mais um mês. Ele já tá com 11 meses já. Então assim, pessoal, às vezes você vê aí e tal, as coisas assim. Às vezes ele sai fora da tela porque ele fica querendo ir onde não deve, né, pessoal? O importante, pessoal, é você confiar no seu lagarto por mais que ele fique de luto por causa da parceira, tá? O calango ele pode sim ficar de luto, tá?
Eu não vou mentir para vocês, tá? Mas o mais importante é você não trair a confiança do seu lagarto, tá? Muita gente pode pensar assim, ah, começa tudo do zero e coisa assim. Gente, não faz isso, tá? Eu fiz isso uma vez e eu vou falar uma coisa para você. Deu, durante muito tempo, eu não consegui criar nenhum, tá? Durante muito tempo eu não consegui criar nenhum durante um ano. Ou seja, manter ele vivo, manter ele vivo durante um ano. Um ano, 2 anos, 4 anos. Então assim, durante muito tempo, ele mal chegava e já apresentava problema. Mas o problema, na verdade, acontecia porque muita gente joga lixo onde eles vivem. E o lixo traz bactérias, traz tudo quanto é parasita, bactérias, verme, larva de mosca, vem tudo. E a larva de mosca, então, ela é uma verdadeira bomba para bactérias, vírus e parasitas. Então assim, praticamente o calango chegava aqui prejudicado, tá? Ele chegava aqui prejudicado. Inclusive, pessoal, tem uma bactéria aí, a partir do momento que a pessoa joga bastante lixo no habitat onde eles vivem, que a cauda dele fica toda retorcida. Eu não tive a oportunidade de tirar foto ainda do calango que tem a cauda toda retorcida, mas assim que eu tiver essa oportunidade para você, a oportunidade, eu vou tirar foto para vocês, só que eu vou falar uma coisa para vocês. A foto é muito feia, tá? O bicho fica com a cauda toda retorcida, ele não consegue soltar a cauda, e é importante ele fazer isso porque a cauda é um sistema de defesa. Mas como ela fica toda retorcida por causa da doença, simplesmente ele não consegue soltar a cauda. Então assim, ele fica indefeso, ou seja, ele fica sem o recurso de amputar a cauda, tá? Esse aqui, ele tem o recurso de amputar a cauda. Você pode ver que a cauda dele é retinha. Ele tem sim o recurso de amputar a cauda, tá? Só que somente se você pegar ele pela cauda, tá? E a cauda, pessoal, é uma reserva de gordura. Você não pode, tá? Não pode jamais pegar o seu lagarto pela cauda. Porque é uma reserva de gordura, tá? E é muito importante ele permanecer com a cauda, tá? E é isso que aconteceu aqui. Você pode ver que a cauda dele tá grande, 2 vezes maior que o próprio corpo, mas a correção que eu faço é essa mesmo, tá, pessoal? A cabeça da fêmea parece a cabeça do macho durante muito e muito tempo. Aí depois que eles amadurecem, é que a cabeça da fêmea começa a encolher e a cabeça do macho começa a crescer. Aí a diferença mais visível que eu pude ver é essa, tá? Então é só esse erro aí, tá? Mas é um erro que eu já acabei corrigindo. E de fato, pessoal, ela teve sim seu pico aí de estresse aí. No caso do calango, você tem que movimentar nele com calma, tá? Você não pode abusar do bichinho de maneira nenhuma, tá? E é isso. Eu vou tentar colocar, eu tentar não, eu vou colocar uma fêmea da idade dele, tá, pessoal? Que ele tá prestes a fazer, ele tá quase, falta um mês para ele completar um ano de idade. Só que uma coisa eu falo para vocês, eles amadurecem sexualmente a partir de 5 anos. Isso aqui aconteceu, pessoal, por causa que ele comeu bastante tenebro, então ele amadureceu rápido demais. Muita gente pode falar, oferece bastante proteína para ele crescer rapidamente, para ele ficar forte, saudável. Isso, pessoal, para o calango tropidurus tem um preço. Isso não encurta a vida dele, tá? Mas isso obriga ele a amadurecer rápido demais. E logo que
a fêmea que eu colocar junto com ele não vai estar sexualmente madura. Ela vai querer distância. E vai dar o bote nele para ele poder deixar elas em paz. Porque ele é igual o. Ele é, o macho, querendo ou não, ele faz o mesmo que o peixe gulp faz. Ou seja, ele vai atrás de todas as fêmeas que tem naquela área. Ele não deixa elas em paz facilmente. Então, por isso, você tem que manter o controle, tá? Só que tem um certo ponto que quando a fêmea fica grávida, ou então quando ela não está interessada, ela curva para ele. Então, assim, quando ela curva para ele, ele entende, o macho, ele entende que ela praticamente rejeitou ele, ou seja, que ela não está pronta, ou ela não está pronta para acasalar novamente. Então, assim, a diferença é só essa, porque as fêmeas sabem colocar o limite no macho, tá? Enquanto o peixe gulp, as fêmeas não sabem colocar um limite nele, o limite no macho, né? No peixe macho, né? Agora, no caso dos calangos, as fêmeas conseguem rejeitar ele facilmente, tá? Aí ele deixa elas em paz deixa ela em paz e vai para outra. Só que essa que eu tive, né? No vídeo passado vocês viram que ela colocou um ovo falso. Ela não tinha idade para desovar, só que ele forçou isso. Então ela não sobreviveu, tá? Foi por causa disso. Ela não sobreviveu por causa disso, tá? Ela acasalou prematura, tá? Então assim, pessoal, vou colocar o nosso amigão aqui de volta. Eu sei que ele não vai colaborar, só que não vai coisar nas câmeras aqui, tá, pessoal? Aliás, vai sim, dá pra mostrar através do vídeo. Não force ele a descer, tá? Ele tem que descer por conta própria. Aí você vê. Não force o seu lagarto a descer. Então assim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não me julguem a partir do momento que vocês terminarem de assistir o vídeo, tá, pessoal? Não me julguem, porque para início de conversa, ninguém incentivou as pessoas a criarem calango dessa maneira, tá? Ninguém incentivou as pessoas a criar calango dessa maneira aqui. Então, por isso, pessoal, eu vou seguir com esse projeto custe o que custar, tá? Porque quando eu comecei esse projeto, não tinha nem sequer, não tinha nem sequer uma lei de proteção para o calango ameiva. Quando eu comecei, nem tinha uma lei que impedisse as pessoas de pegarem o calango ameiva na cidade ou na natureza. O Tropidurus, muito menos. E até hoje, graças a Deus não tem, porque o que eu estou ensinando para vocês é conservar o calango que tem na sua região. Eu estou ensinando vocês a conservar o calango que tem na sua região. Criar para conservar. Ou seja, você criar, você consegue mandar calangos naquela área devastada, onde não tem calango, onde tem bastante inseto que pode ser perigoso para nós seres humanos. Ou seja, aí a pergunta que fica para vocês é: vocês querem seguir junto comigo nessa missão, ou você simplesmente quer virar as costas e ver os calangos serem atropelados, mortos, ou pior, extintos? Deixa a sua resposta aí embaixo, nos comentários. Então assim, pessoal, eu escolho a primeira opção: criar, conservar e repovoar onde precisar. Agora a escolha é de vocês, tá? Querem fazer o mesmo que eu estou ensinando vocês a fazer, ou vocês preferem a segunda opção, que é dizimar a população completamente.
De tanto jogar veneno para rato, de tanto colocar veneno para rato, de tanto colocar veneno para formiga e de tanto colocar veneno para qualquer outro tipo de inseto, o calango ingere e praticamente vai a óbito. Por causa de você, da sua ignorância. Aí fica com vocês aí agora. A incubadeira funcionando, vou mostrar para vocês os ovinhos. Esse aqui, pessoal, é o Tropidurus oreático, ou seja, o famoso calango do cerrado, tá? Vamos ver se eu consigo manter aqui. Os ovinhos são menores, tá, pessoal? Esses ovinhos são recentes. E como que eu sei que é do calango? Mesmo o ovinho sendo recente, você pode usar uma daquelas pinças de cabelo, só com uma pinça de plástico, tá, pessoal? Uma pinça de ferro não, uma pinça de ferro ou alumínio não pode ser. Ela tem que ser de plástico para dar certo, tá? Ela tem que ser de plástico para dar certo. Porque se for um ovinho de cobra, mesmo a pinça de plástico, você colocando para poder pressionar o ovinho de cobra, ele explode na hora, porque tem a casca fina e lisa. Agora o ovinho de calango não, ele tem a casca grossa e áspera. Então por isso a pinça de plástico, a pinça de plástico não consegue esmagar ele de maneira nenhuma, não consegue estourar ele. Mesmo sendo um ovinho recente, tá? Mesmo sendo um ovinho recente, ele não pode ser estourado facilmente. Pode acontecer de, se você colocar mais pressão na pinça, ele estourar. Mas isso porque não tem um lagarto formado. Mas se a pressão for só na ponta da pinça, for só na ponta da pinça, não vai estourar o ovinho de calango. Agora, o ovinho de cobra, seja na ponta da pinça de plástico, ou seja na ponta, ou seja no meio, estoura na hora. Porque o ovinho de calango é áspero, você consegue sentir que a casca dele é áspera, e o ovinho de cobra, a casca dele é lisinha. Então, assim, pessoal, é outro destaque que eu quero deixar para vocês, até para vocês entenderem qual é a minha missão aqui no YouTube com vocês, tá? Eu tenho um compromisso com vocês, todo domingo eu estou postando um vídeo novo, ou seja, domingo de manhã o vídeo vai ao ar, tá? Seja 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a partir de 5 horas da manhã até 9 horas, o vídeo vai ao ar. Então, assim, pessoal, isso aí eu garanto para vocês. Agora, short, essas coisas assim, eu vou me esforçar para poder ter o tempo necessário para fazer o vídeo para vocês, tá? Obrigado pela atenção de todos, desculpa qualquer coisa aí. Eu quero deixar claro qual é a minha função, a minha missão aqui com vocês, tá? Água que você vai fornecer para o seu lagarto calango, você não vai pegar a água direto da torneira. Você vai deixar a água na garrafa durante 2 dias. Durante 2 dias, que é o total de 48 horas, o cloro da água vai evaporar. Sim, o calango ele não pode beber água com cloro. Você pode perceber que o seu cachorro e o seu gato, muitas vezes acontece quando o tempo está mais fresco, eles ficam 2 dias sem beber água, tá? Alguém pode chegar aí e falar que eu tô falando bobagem, mas não é, tá, pessoal? O próprio Richard mesmo fala, se a gente bebe água sem cloro, se a gente bebe água filtrada, por que os nossos animais de estimação não podem beber água filtrada? Claro que nem todos têm essa possibilidade. Então, por isso, você deixando a água 48 horas praticamente numa garrafa e destampado dessa maneira, o cloro evapora e a água fica completamente potável. E eu uso para os calangos, eu uso para os insetos. Então, assim, inclusive, pessoal, antes de eu fazer o encerramento, junto com vocês eu vou colocar água para eles, tá? Antes de fazer o encerramento final. Aqui, ó. Água praticamente potável.
passou pelo mesmo processo, ou seja, estava na garrafa. E essa água aqui também está pronta, porque eu pus ela aqui dentro, foi dia 20, ou seja, é quinta-feira, e hoje já é 22, no mesmo horário que eu coloquei essa água. Então já tem 48 horas, essa água aqui está pronta. Você pode ver que ela não muda muita coisa não, mas ela fica sem cloro. E o cloro não pode estar presente na água que você oferece para o seu animal de estimação. O cloro não pode estar presente de maneira nenhuma, tá? Então, pessoal, agora pelo tamanho do negócio, eu posso usar a própria garrafa mesmo, tá? Água, pessoal, você nunca pode deixar faltar para o seu lagarto calango ou então para sua criação de insetos. E antes eu vou retirar as fezes também juntamente com vocês. Vou mostrar o tamanho que as fezes dele fica, né? Claro que não é o tamanho máximo ainda. Não é o tamanho máximo das fezes dele ainda. Ainda fica maior ainda, né? Mas depende da quantidade de alimento que você quer oferecer para ele. Mas não pode oferecer demais, tá? Aí é o tamanho que as fezes dele fica, tá? Não ofereça alimento em excesso e nem pouco, tá? Tem que ser na medida. E na medida, pessoal, é praticamente o calango do tamanho dele, você pode colocar uma barata cinérea adulta, tá? Você pode pegar uma barata cinérea adulta e colocar para ele uma por dia, tá? Você coloca uma por dia. Ele defeca e permanece saudável durante o resto do dia. Claro que formiga, pessoal, muita gente pergunta, por que é obrigatório colocar formiga? A formiga, pessoal, ela faz com que ele produza um veneno que não é fatal para nós seres humanos. Claro que você tem que fornecer, claro que para isso acontecer, você tem que fornecer formigas inofensivas ao ser humano. Você não vai pegar que as formigas que tem interesse médico, tá? Você não vai pegar que as formigas que te dá alergia. Você vai pegar aquelas formigas de cozinha, aquelas formigas doceira, porque aquelas lá não tem nenhum interesse médico e nenhum risco de terem veneno, tá? Mas o veneno que elas têm, elas não têm um veneno letal para o ser humano. Elas têm um veneno letal para os insetos que elas pegam, tá? E para o calango, o uso do veneno delas é o mesmo. Ou seja, ele pega uma grande quantidade de formiga e essas formigas oferecem para ele o veneno que fica na boca dele, criam uma baba especial, mas não uma baba que é venenosa, mas é uma baba normal dele. Ela não escorre para fora, ela não pinga, ela simplesmente permanece lá, mantendo os dentes dele úmido. Aí umidade da boca dele com mais esse veneno das formigas, que ele pega das formigas, ele praticamente consegue devorar um inseto sem ter que lutar com ele. Principalmente se ele pegar um inseto maior que a cabeça dele. Então por isso ele tem que matar o inseto, ele tem que capturar o inseto e o inseto partir para outro mundo na mesma hora que for capturado. E o veneno que ele pega a partir do momento que ele vai comer a formiga é justamente para isso, para que ele não tenha dificuldade em abater o inseto, tá? Para que ele não tenha dificuldade em abater o inseto. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu dei bastante conteúdo para vocês e mais uma vez eu quero deixar isso claro para vocês, tá? A minha intenção é criar, conservar e é claro, repovoar as partes que forem necessárias. Principalmente porque quando não tem os calangos naquela determinada área, aquela área fica lotada de aranha, lotada de escorpião, lotada de lacraia e é claro, lotada de vários tipos de insetos, já que todos eles perdem o controle. O calango ele está sempre ali forrageando, ou seja,
os insetos não conseguem ficar parados em um determinado local para descansar e ficarem em paz. Ou seja, eles não conseguem ficar em paz naquele local. Naquele local onde tem um calango forrageando, tá? Tem gente que pode até pensar, é só colocar galinha. Gente, pelo amor de Deus. A galinha, você vai praticamente detonar a mata nativa. Se você falar, só coloca galinha perto daquela área preservada ali. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai ser preso por causa de um, você vai ser preso por causa de um animal que tá se tornando uma peste. Porque todo mundo tá querendo criar galinha. E eu pergunto pra vocês aí do outro lado, se todo mundo criar galinha, quem é que vai comprar ovo? Então, assim, é um trem sinistro, tá? Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Os calangos, pessoal, a minha intenção é ensinar vocês a criar, preservar e é claro, repovoar as áreas que precisar. O negócio não é vender, tá? Porque os calangos, eles são brasileiros, não podem sair do Brasil, tá, pessoal? Quero deixar isso claro para vocês. Eles não podem sair do Brasil de maneira nenhuma. E é basicamente isso, não adianta nem reclamar, tá? Então, pessoal, é isso que eu vou deixar claro para vocês, né? Eu dei até um conteúdo completo, quase 1 hora de vídeo. Então, pessoal, até o próximo vídeo, né? Obrigado pela atenção de todos. Se faltar alguma coisa, você pode deixar como sugestão aí, que eu posso estar falando no outro vídeo aí. Mas o negócio é esse: é ensinar vocês a criar de maneira correta para que vocês, assim como eu, possa repovoar aquele pedaço onde está sendo prejudicado, onde tem bastante inseto, onde tem bastante insetos que são perigosos para nós seres humanos. E os calangos podem sim fazer essa limpeza de uma maneira que vocês nem imaginam. Eu fui num lote vago uma vez, vi isso em primeira mão, porque naquele lote não tinha calango nenhum. E a população de aranha, escorpião, barata, era um escândalo, um escândalo. Cada pedra que você virava tinha um. Agora, naquele lote, os calangos voltaram para lá, só que eles não ficaram lá muito tempo, já que hoje naquele lote já foi construída uma casa, então eles não ficaram lá muito tempo. A partir do momento que a casa começa a ser levantada, eles vão para outro lote do lado. E se aquele lote já tiver a casa formada, pelo amor de Deus, você que às vezes passa por essa questão aí, mantenha os calangos vivos na sua casa. Eles são um privilégio para você. Se eles foram para sua casa que já está de pé, já está construída e já está formada, simplesmente cria um habitat para eles, porque eles tiveram que correr da construção, ir até sua casa, ficar lá até a obra terminar. E quando a obra terminar, eles vão ficar parte na sua casa e parte na casa do vizinho, tá? Mas a limpeza que eles fazem é espetacular. Então, assim, não vou mentir para vocês, tá? A limpeza que eles fazem é espetacular. Não sobra uma aranha, não sobra uma aranha, não sobra um escorpião, não sobra uma lacraia para contar a história. E eu sei do que eu tô falando porque eles chegam num nível que nem galinha consegue chegar. Porque eles conseguem forragear uma área 4 vezes maior que a área que as galinhas conseguem fazer. Ou seja, se você tem um sítio, uma chácara, eu garanto para você, os calangos conseguem forragear uma área de 1.000 metros. As galinhas não podem nem sonhar com isso. Porque elas preferem ficar perto do dono, já que vai estar sempre colocando comida ali, e no momento que as outras estiver comendo, aquelas que estão 3 metros de distância, vai chegar e não vai comer nada. Então a estratégia delas é ficar tudo perto.
elas não vão a grande distância, já que escutou o barulho do mi e acabou. Elas não, aquelas que demorar a chegar fica sem comer nada. Os calangos não, os calangos eles se movem a 220 por hora, tá? E eu sei que vocês aí também sabem disso, porque eles se movem a 220. E não há galinha que consiga superar ele numa corrida, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo, né? Inteiro 1 hora aqui já, e 1 hora de vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Desculpa qualquer coisa aí, eu queria deixar tudo claro para vocês. E eu espero que a partir desse vídeo, ninguém fica me perguntando se o calango precisa de autorização do IBAMA ou não para criar, tá? Porque o calango está dentro da sua casa, do seu quintal. Você não vai pegar o calango que está na natureza. Você vai pegar o calango que está no seu quintal, na sua casa, na sua propriedade. Pelo amor de Deus. Então assim, pessoal, até mais fácil para eles, porque eles já vão estar acostumados. Então assim, pelo amor de Deus, gente, não cometa erros, tá? Não cometa erros, porque senão você pode ser acusado, você pode ser acusado de ter prejudicado uma espécie, ou seja, você acaba sendo preso por causa de simplesmente isso, de uma coisa que você não fez corretamente, tá? Então, assim, só para deixar isso claro para vocês, tá? O calango, ele não é proibido. A questão é a seguinte: você tem que diferenciar entre pegar um calango na sua casa e pegar um calango na natureza. Na natureza, você não pode pegar de maneira nenhuma. Onde tem mata preservada, onde tem mata preservada e onde tem população desses calangos na área preservada. Onde tem mata preservada, nem sonha em pegar calango, tá? Nem sonha com isso. Mas eu tenho uma chácara e tudo mais. Você só vai mexer naquela área que foi autorizada a limpeza. Porque eles vão gostar mais da área, dessa área que foi autorizada a limpeza, do que aquela área que tem mata fechada. E naquela área, eles só vão quando não tem outro jeito, tá? Quando tem muita movimentação e a fêmea tá prenha para desovar, ou seja, ela não consegue ir muito longe para poder desovar. Aí ela vai por ali mesmo e desova. Mas sempre você consegue achar os ovinhos fora dessa área preservada, tá? Então é só isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Não é proibido, mas tem limite. Tem limite, porque ele é um animal silvestre, tá? Tem limite. Então assim, parece que os biólogos não estão sabendo diferenciar esse limite, tá? Porque na cidade o calango ele tá na sua casa, no seu quintal, tá? Então assim, eu peço desculpas aí por vocês que são biólogos aí, que entendem do assunto, mas é praticamente isso. Tem um limite, tá? Tem um limite. Na natureza você não vai pegar de maneira nenhuma. Agora na cidade, na sua casa, na sua propriedade, você pode criar tranquilamente. Você pode criar sem problema nenhum. E pelo contrário, você simplesmente vai criar, vai multiplicar eles e ainda assim vai contribuir para o meio ambiente, podendo mandar filhotes ou então adultos da sua criação diretamente para aquele local onde não tem calango e eles repovoarem o local, diminuindo assim a quantidade de pesticida, a quantidade de veneno que você joga e, é claro, a quantidade de inseto. E já que o calango tropidurus teve relato dele pegando camundongo, então praticamente ele pega rato filhote também. Pega filhote de rato e pega um camundongo adulto. Então assim, o calango ele pode sim virar o jogo. E o próprio biólogo aí, que eu não vou citar o nome, viu ele comendo a cobra coral, um filhote de cobra coral. Mas se for uma cobra coral
que tiver doente, doente não, que tiver com algum tipo de problema de saúde, que não seja nenhum tipo de doença, mas que seja uma lesão, alguma coisa assim, o calango não vai deixar a oportunidade passar. Ele come o que achar. E eles trabalham junto, nem que tem que arreganhar o bicho. Nem que tenha que arreganhar o bicho para eles poder comer. Mas eles vão pegar pela cabeça e depois o resto é história. Porque eu já vi calangos, eu tenho um vídeo que mostra, tá? O calango do tamanho de um filhote de iguana quase. Então assim, o calango ele fica grande, tá? Ele não é pequeno, ele não é pequeno. Ele é pequeno quando você vê de longe. Agora vai ver um adulto de perto pra você ver como é que ele é grande. Grande e forte ainda por cima. Eu tive o privilégio de ver duas vezes, tá? Um calango idoso, tá? Então, pessoal, até o próximo vídeo, né? Eu já falei demais. Siga a gente nas redes sociais, minha página do Facebook e meu Instagram tá escrito no slogan do vídeo. Vocês terão atualização aí certinho para vocês, né? Eu vou estar fazendo atualização daqui para frente, vou estar movimentando aí as redes sociais. Eu vou estar deixando tudo quanto é tipo de atualização para vocês aí, para que vocês possam ajudar o meu canal a crescer, tá? Eu preciso da ajuda de vocês. Então, compartilhe os vídeos. Até o próximo vídeo, né, pessoal? Dê seu comentário, sua dúvida, sua crítica. Crítica ofensiva eu não respondo, tiro o cavalo da chuva. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Compartilhe aí, né, como eu já falei. Deixa seu like, deixa sua curtida aí. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!